Sexo é muito bom e muito importante na vida de qualquer pessoa. Desde os primórdios, nós transamos. Ao longo da história, a vida sexual da humanidade sofreu significativas alterações. Hoje, nós vamos falar sobre como era a vida sexual durante a Idade Média. Então, já deixa o seu like gostoso, se inscreva e venha aprender com a gente. A maneira como homens e mulheres lidam com o sexo varia conforme a época, a cultura, a religião. Durante a Idade Média, no Ocidente, as práticas sexuais foram moldadas de acordo com preceitos da Igreja Católica. Desse modo, o sexo só era permitido entre pessoas casadas e com o único objetivo de procriar. O desejo sexual era visto como uma tentação provocada pelo diabo e deveria ser reprimido a todo custo. Sexo era pecado e pensar no assunto já era considerado uma afronta aos princípios divinos. No século XII, Graciano, um monge jurista, sistematizou um conjunto de leis que norteavam as práticas sexuais. O casamento só existia para gerar filhos. O excesso de sexo entre um casal era uma tentação do demônio e poderia ser punido pela igreja. Todo ato sexual envolvia o pecado, portanto, ele deveria ocorrer apenas visando a reprodução. Até mesmo as posições sexuais eram determinadas pela igreja. Apenas a posição missionária era permitida. Correspondente ao atual papai e mamãe, essa posição era indicada, pois a mulher deveria sujeitar-se ao seu marido. Além disso, não se deveria visualizar o corpo nu. Por isso, muitos casais faziam sexo usando um lençol com um furo no meio. Sexo em excesso era visto como um grande mal, que poderia encurtar a vida, mirrar o físico, reduzir o desenvolvimento mental e até mesmo prejudicar a visão. A masturbação masculina era tratada como um pecado, e acreditava-se que quem a praticava ficava com espinhas ou calos nas mãos. O simples toque de uma mulher em suas partes íntimas era tomado como indício de feitiçaria ou tentação demoníaca. Até mesmo o banho era considerado um ato libidinoso e as pessoas deveriam banhar-se vestidas. O homem precisava evitar o gozo desnecessário, pois o sêmen não poderia ser desperdiçado, já que deveria ser usado apenas para gerar descendentes. O orgasmo feminino era visto como uma possessão demoníaca, e os homens tinham o dever de permanecerem vigilantes para que suas mulheres não fossem tomadas por essa força incontrolável que as levava à perdição. Para conter os impulsos femininos, por volta de 1405, foi criado o cinto de castidade Bellefortes. Ele era feito de metal, tinha aberturas farpadas que permitiam que a mulher urinasse, mas impedia a cópula. Além disso, criaram a técnica da infibulação, através da qual se costurava a vagina da mulher para garantir sua fidelidade ao senhor feudal durante suas viagens. O sexo só deveria acontecer à noite, 2 vezes por semana, sem palavras ou gestos que pudessem provocar qualquer tipo de excitação. Qualquer outra posição que não fosse a missionária provocaria a ira de Deus. Sexo oral ou anal não serviam para procriar, portanto, eram antinaturais e vistos como um pecado mortal, podendo até mesmo levar à prisão. Além disso, posições diferentes da recomendada eram vistas como causadoras de deficiências nas crianças. A mulher jamais deveria ficar por cima do homem, pois isso provocaria uma inversão de papéis, e a ela cabia apenas a submissão. A penetração por trás era vista como um ato animal, portanto, também era proibida. Chamadas de sodomia, as relações homoafetivas eram consideradas um grande desvio e poderiam ser punidas com a pena de morte. Já a prostituição acabava acontecendo. Se os homens não podiam ter prazer com suas esposas, buscavam prostitutas para se satisfazerem. Embora a prostituição fosse condenada pela igreja, as prostitutas eram obrigadas a darem metade dos seus lucros ao clero. Até mesmo a alimentação era associada ao sexo.
Como uma forma de inibir os desejos carnais, era recomendada uma dieta rica em vegetais crus e uma alimentação moderada. Comida e bebida em excesso aumentavam o calor do corpo, produzindo impulsos sexuais, os quais deveriam ser contidos sob pena de punição. Ao longo do ano, os casais passavam cerca de 180 dias sem sexo, já que a prática era proibida aos domingos, dias santos e na quaresma. Também não deveria acontecer durante os dias em que a mulher estivesse menstruada, grávida ou amamentando. Quem violasse essas regras era punido com 40 dias de jejum alimentar, além de outras penitências. Numa época em que o prazer era visto como pecado e qualquer prática sexual que fugisse do objetivo único da reprodução era tratada como algo abominável, a masturbação, o sexo anal e os relacionamentos homoafetivos eram tratados como crimes e poderiam ser punidos com morte na fogueira, forca, fome, mutilação. Tratado como uma fonte incessante de pecado, o corpo deveria estar sempre coberto. Mesmo durante o sexo, a nudez total não era permitida. Usar o corpo como fonte de prazer era uma atitude pecaminosa, provocada pelo demônio e que afastava o ser humano dos anseios divinos. Desse modo, sexo e prazer estavam proibidos. Para gozar das graças de Deus, o gozo carnal deveria ser contido de todas as maneiras possíveis. Como bem nos disse Eduardo Galeano, a Igreja diz: o corpo é uma culpa. A ciência diz: o corpo é uma máquina. A publicidade diz: o corpo é um negócio. E o corpo diz: eu sou uma festa. Aqui é o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a levar até vocês cada vez mais conteúdos. Caso queira conhecer mais do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site www.iconografiadahistoria.com.br. Até a próxima!